E na entrevista de hoje aqui no programa, nós estamos recebendo a deputada federal, a deputada mais votada do estado de Sergipe, deputada Iandra Moura. Deputada, muito obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui. Um bom dia para a senhora. Bom dia, Fábio Henrique, a todos que nos acompanham no Balanço Geral, nessa manhã de terça-feira. Estou muito feliz de estar aqui para a gente conversar, sobre o mandato, sobre os assuntos importantes da nossa Aracaju e do nosso Sergipe. Começar pelo mandato de deputada federal. A senhora conseguiu aprovar vários projetos. Eu disse algumas vezes que não é fácil você conseguir apresentar e aprovar um projeto em Brasília. São 513 deputados, é preciso ter relevância no tema e articulação política para poder aprovar. Quantos projetos e quais foram os projetos que a senhora conseguiu apresentar e aprovar em Brasília? Fábio, em menos de 2 anos de mandato, e como você bem disse, é muito difícil, no dinamismo da Câmara Federal você conseguir aprovar, às vezes 1, 2, e a gente conseguiu aprovar 4 projetos de lei. O meu primeiro projeto de lei aprovado garante o laudo permanente para os autistas e deficientes não transitórios permanentes, Porque existe um laudo que tem que se renovar a cada 2 anos. É um laudo que, primeiro, para você conseguir uma consulta com o neuropediatra é difícil, Aqui no estado de Sergipe, na rede pública, a gente só tem, no SUS, ou enfim, onde se procura só tem 2. Imagina você ter que pagar de R$700 a R$1.200 numa consulta particular para você garantir um laudo que vai constatar a mesma coisa, que a criança ou que a pessoa é autista. E, obviamente, existe o progresso de níveis, Você diminui o nível, vai com as terapias que são necessárias, vai conseguindo progredir, mas não deixa de ser autista. Então, o nosso primeiro projeto de lei aprovado foi exatamente esse. Depois nós aprovamos o projeto de lei que garante o acompanhante de livre escolha em consultas e exames, onde a mulher permaneça desacordada, inclusive já sancionado pelo presidente da República, Isso surgiu a partir de um caso em que uma mulher foi violentada, no momento mais importante da sua vida, que foi no nascimento do seu filho. Então, para tentar amenizar essa dor, esse sofrimento que as mulheres passam, a gente garantiu esse acompanhante de livre escolha. A gente aprovou um projeto de lei que garantiu naquele momento o retorno de 10 bilhões de reais aos cofres das prefeituras que haviam perdido com a FPM e ICMS. Eu acho que a galera de casa lembra muito bem que os municípios passaram por uma perda gigantesca em ICMS e FPM, então nós garantimos esse retorno de 10 bilhões de reais para conseguir e para que os prefeitos continuassem fazendo as melhorias necessárias na vida de sua população. E o último projeto de lei aprovado foi o que garantiu que os jovens do primeiro emprego conseguissem ingressar no mercado de trabalho. Eu, como jovem, sei como é difícil, e quantos batem as portas das empresas, dos empregadores e não conseguem, porque querem pessoas com experiência, mas do outro lado da balança esse jovem acabou de sair de uma faculdade ou no curso técnico profissionalizante ou de fazer 18 anos e a experiência é exatamente o que ele busca, Então, esses 4 projetos de lei, recentemente lá na Câmara Federal, logo depois que eu retornei à Câmara Federal, eu fui relatora de um projeto de lei muito importante, que dá uma super prioridade para as crianças vítimas do feminicídio. O que é isso? Veja, quando uma mãe sofreu feminicídio, a criança fica órfã, Então, esses órfãos vão ter uma super prioridade em atendimentos de saúde, atendimentos psicólogos, psiquiátricos, em vagas em creche, em escola, em tramitação de processos, de bens, enfim. Esse projeto, na verdade, era de minha autoria, mas existia um outro que já estava mais avançado na Câmara Federal. Eu retirei o meu projeto para ser a relatora e incluir também os órfãos da Covid-19. Ou seja, muitos projetos que você apresentou, aprovou e para este ano já tem o que planejado? Fábio, a gente está com um projeto que está super avançado na Câmara Federal, que inclusive passou com unanimidade na Comissão de Educação e quem acompanha a TV Câmara ou enfim acompanha o dia a dia dos parlamentares federais sabe que a Comissão de Educação é a comissão que ela é completamente divergente em todos os assuntos. E esse foi o primeiro projeto do ano que foi aprovado com unanimidade, que garante que os repasses que não foram utilizados do Fundeb para a educação, que vão retornar, que foram repassados, mas que vão retornar ao final do ano para os cofres da União, não necessariamente tenham que retornar se a escola tiver um projeto de lei ou se a escola tiver um projeto de segurança, seja de câmeras, ou seja, de segurança à pessoa física, ou seja, enfim, de videomonitoramento.
Se ela apresentar esse projeto, esse dinheiro que todo ano volta para os cofres da União, não vão precisar retornar, vai poder usar para a segurança das nossas crianças. Então esse eu acho que é o que está mais avançado, mas é óbvio que nós vamos movimentar outros tantos projetos que são importantes para as nossas mulheres, para as mães solo, para as nossas crianças, né, para os pais e mães de família que precisam de empregabilidade, enfim, né, para que garanta também a sua casa própria, em especial para as mães solo, que a gente tem um projeto de lei nesse sentido também. 7h39, um tema de fundamental importância pela repercussão que tem social é o turismo. Me parece que foi o seu mandato que conseguiu uma quantidade grande de recursos para o turismo aqui do estado. Explique para a gente. Veja, é verdade. A gente, todo ano, o Ministério do Turismo repassa uma linha de crédito para o estado, para os estados. Antes do nosso mandato, eram 2 milhões de reais, em torno de 2 milhões de reais por ano, a partir do Fungetur, né, que é aquele fundo de financiamento para auxiliar o turismo. O turismo que é a nossa grande indústria sem chaminés, que gera emprego e renda, tantos setores que movimentam da economia com o turismo. E a partir do nosso mandato a gente já conseguiu 50 milhões de reais investidos a partir do Fungetur, ou seja, o estado de Sergipe salta de 2 milhões para 50 milhões. E eu digo, a importância do turismo é assim, o turismo em si propriamente dito, mas o que impacta na vida das pessoas que trabalham em torno do turismo. É o rapaz que vende seu picolé na praia, é a mulher que está ali no balcão dos hotéis, a camareira, né, os restaurantes. Então, tudo isso está gerando emprego, e taxista, garçom. Do restaurante, né? Então, tudo que é importante para a geração de emprego e renda, o nosso mandato está correndo atrás e o Fungetur é um grande exemplo disso. Deputada Iandra, muito se comenta nos bastidores da política, já de composições para 2026, a prioridade de Iandra será disputar a reeleição para a Câmara Federal? Veja, Fábio, você me conhece muito bem. Ou pode aparecer alguma outra posição? Atualmente, é natural que a gente trabalhe para uma reeleição, né? É natural. Obviamente que eu sou uma pessoa de grupo. Eu vou conversar com o meu grupo mais à frente para entender os anseios do nosso agrupamento, né? De todos que compõem a nossa base. União Brasil salta de 9 prefeitos para 23 prefeitos no estado de Sergipe, ou seja, não só de prefeitos, são os vice-prefeitos que também representam, né? Ontem mesmo eu estive em Socorro, na sua cidade do coração, e eu estava lá com o prefeito e o nosso vice-prefeito, que é correligionário. Então, é um agrupamento grande, robusto, que a gente tem que conversar. O natural é a gente, obviamente, estar trabalhando para uma reeleição, é o natural, mas mais na frente a gente vai decidir com o nosso agrupamento. Você disputou a eleição em Aracaju, você caminhou Aracaju, você ouviu as pessoas em Aracaju. Eu queria que você dissesse para a gente a Iandra antes e a Iandra depois da disputa da Prefeitura de Aracaju. Fábio, com certeza uma Iandra mais impactada, né? A gente que mora em Aracaju, que nasci, cresci e me criei aqui em Aracaju, é óbvio que a gente conhece as realidades como, por exemplo, a saúde, né, que realmente eu acredito que seja a pior pasta de legado que a gestão passada deixou para a atual gestão, né? Mas enfim, quando a gente vai andando nos bairros e vai conversando diuturnamente com as pessoas, né, e tendo mais tempo, porque quando você vive uma vida, por exemplo, eu advogada, é óbvio que eu andava por Aracaju, corria, enfim, estava fazendo a minha vida, mas tinha bairros que a gente poderia não ir, ou como uma campanha para deputada federal, que você abraça todo o estado, né? Mas em Aracaju, puxa, a gente vai no Olaria, a gente vai no Lamarão, algumas partes ainda do Santa Maria, que é o complexo, né, inteiro, mas tem partes que ainda precisam de um olhar mais cuidadoso de uma gestão. A gente vê que tem pessoas que pisam na lama, que convivem com caramujos, que a saúde não chega, que não tem vaga em creche. Então, a Iandra é mais impactada e mais preocupada em fazer acontecer, principalmente para as pessoas que mais precisam, né? A gente teve uma preocupação muito grande com as crianças na creche. Você pôde presenciar o amor e o carinho das crianças, a quem eu mando um beijo, um abraço e toda a minha gratidão, porque fizeram dessa caminhada muito mais leve. A preocupação com as mães solo, porque o número só cresce e essas mães estão desamparadas, o cuidado com as mães atípicas, o cuidar de quem cuida, enfim, com as crianças atípicas. Então, uma Iandra mais preocupada, mas uma Iandra muito mais fortalecida, porque eu fui muito feliz nessa campanha. Eu não faria nada diferente do que a gente fez.
de andar nas ruas, de visitar as casas como ninguém antes fez. O resultado da eleição não criou em você nenhuma tristeza, mágoa, absolutamente? De forma alguma. Eu respeito muito o resultado das urnas, mas Aracaju me deu um presente gigantesco, que foi o acolhimento, que foram os abraços nas ruas, as crianças, os idosos. Então, imagina, mágoa nenhuma. Eu cresci muito, eu cresci de todas as formas que eu poderia crescer. Então, eu sou muito grata a cada aracajuana e aracajuana que eu encontrei nesse percurso, nesse caminho. E muito mais do que a chegada, a gente tem que aproveitar o caminho. E o caminho foi muito doce, foi muito feliz, graças a Deus. No segundo turno da eleição, a sua posição foi uma posição de neutralidade. Portanto, você, digamos assim, está credenciada para responder a pergunta que eu vou lhe fazer agora. Emília Correia, eu gostaria que você avaliasse os primeiros passos, momentos da gestão da prefeita Emília Correia. Veja, é uma gestão que se iniciou há 15 dias, né? Um pouco menos de 15 dias. Das tantas promessas que foram feitas, das tantas promessas mesmo que foram feitas, acredito que ela está dando os primeiros passos no sentido de cumprir algumas, né? Como você disse, eu estava assistindo aqui nos bastidores vocês noticiando sobre os ônibus elétricos, né? Foi uma demanda da nossa população, né? Esse transporte público caótico, que não funciona, que só aumenta a passagem. Então, já é um passo da prefeita Emília, né? E a gente espera que ela cumpra as tantas promessas que foram assumidas perante a nossa gente. E óbvio, como candidata à prefeitura de Aracaju, que fui na eleição passada, e como deputada federal, a minha posição é sempre estar fiscalizando e auxiliando, né? O nosso mandato está à disposição. Isso que eu ia lhe perguntar. Emília precisando em Brasília, ela pode contar com a deputada Yandra? Com certeza, eu já tive uma conversa. Eu estava na missão oficial para o Japão, que a gente foi conhecer sobre cidades resilientes, cidades que se reinventam a partir de catástrofes, né? Coisas que a gente está passando quase sempre aqui no estado de Sergipe, em todo o Brasil, porque as mudanças climáticas a gente tem que se adaptar de uma forma melhor. E eu estava lá no Japão, a prefeita Emília me ligou para que a gente pudesse ter uma conversa salutar, passar algumas demandas, como demandas na saúde, e eu coloquei o nosso mandato inteiramente à disposição da prefeita Emília. Então, sim, nosso mandato está à disposição para emendas, recursos, mas também para fiscalizar. A gente precisa sempre estar atento, né, ao que foi apresentado de propostas e o que está sendo cumprido efetivamente. Na campanha também, né, nesse contato que você teve com as pessoas, você ouviu muitas queixas, reclamações da atual situação, a situação atual da campanha de Aracaju. Passado o período agora de transição e as primeiras informações que a atual gestão está trazendo em relação à gestão de Edivaldo Nogueira, você esperava que tivesse tanto problema? Veja, Fábio, Emília está cumprindo o papel que é natural, né? Que é mostrar como pegou a prefeitura, os contratos que têm indícios de irregularidades, né? Veja, a gente não pode julgar sem o devido processo legal, sem todos os trâmites judiciários, até mesmo porque eu sou advogada, eu jamais poderia estar fazendo, né, um juízo de valor nesse momento. Mas, por exemplo, um contrato que era escandaloso para todos nós que fomos candidatos de oposição à Prefeitura Municipal de Aracaju, era o contrato da maternidade, né, da nova maternidade que leva o nome da mãe do ex-prefeito. Então a gente via que aquele contrato era um contrato que não estava batendo com que, primeiro com que a maternidade poderia realizar para a população, os serviços que estavam elencados, segundo, o preço exorbitante de um parto, muito mais caro do que em todos os hospitais particulares de Aracaju, mas é muito mais caro mesmo, e a nossa gente aracajuana, a gente alertou sobre isso em todos os momentos. Então, esse, por exemplo, é um que eu acredito que ela já está se debruçando, porque todos nós falávamos sobre isso. E todos os outros têm que ser estudados, obviamente, sem fazer qualquer balbúrdia, né, preservando sempre o respeito, né, mas, obviamente, que fiscalizando, que levando à tona, que levando para a justiça, com o devido processo legal. A pergunta que chegou aqui através do WhatsApp, é um assunto inclusive polêmico da ordem do dia, é a sanção da lei que proíbe celular nas escolas. Eu não sei se a senhora votou, porque passou na Câmara e no Senado, e qual é a sua opinião?
Veja, eu acho um assunto muito delicado, de verdade, Fábio, porque de um lado está o aprendizado dos nossos alunos que muitas vezes ficam nos aparelhos, né, no celular, no tablet, enfim, e não tem o desempenho 100% como deveria ser. De outro lado, existe essa questão da segurança nas escolas, porque se o aluno não leva um celular, se acontece alguma coisa, como é que se comunica com os pais que estão em casa? Eu fico muito ainda, acho que esse assunto precisaria de um debate muito mais ampliado do que o que aconteceu, né? Até passar pelas comissões, para a gente levar, né, para o plenário da Câmara, debater, fazer audiências públicas, para que a gente entendesse melhor o que a população também pensa sobre esse assunto. Então, eu fico nessa ambiguidade. É importante o desempenho do aluno, mas e a segurança também, que muitas vezes é a partir de um celular que ele se comunica com a mãe, aconteceu alguma coisa. Eu de verdade fico também, como você disse, um assunto muito polêmico, muito ambíguo. E a gente espera que o melhor seja feito, já que já passou por todos os trâmites, que tenha um resultado positivo. Olha, não sei se a senhora viu essa notícia, publicada no site Metrópole na manhã de hoje. Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é seu correligionário, nosso correligionário do União Brasil, ele afirmou que o cantor Gustavo Lima já decidiu pela sua filiação à União Brasil. E disse que o futuro do partido não será decidido por um monopólio. O gestor goiano é pré-candidato à presidência da República e busca espaço na direita. Mas enfrenta a resistência de uma ala lulista na própria sigla. Ao patrocinar a candidatura do embaixador em 2026, ele ganha um aliado com apelo popular fora do Centro-Oeste. A senhora sabia dessa informação? Eu vi o encontro deles, Gustavo né? Lima vai para a União Brasil, não? Não, eu vi o encontro que aconteceu essa semana. Essa notícia aí é quentinha, viu, de última hora. Eu também não tinha ciência disso. O Caiado é um governador grandioso, né? Conseguiu superar índices de violência gigantescos na segurança pública. Ele é exemplo, como nas mais diversas áreas. É um pré-candidato ao governo federal, né? À presidência da República. Mas acredito que tem muita água ainda aí para rolar. Sua relação com o governador Fábio Mitidieri, sem problemas? Não, veja, nós fizemos uma campanha um de um lado, outro do outro, que era natural. A gente já sabia que o grupo iria se dividir nesse momento da campanha para a Prefeitura Municipal de Aracaju, mas o governador é nosso líder maior, é uma pessoa que a gente tem apreço, tem carinho. Estamos juntos, sim, né? Nossa relação continua. Eu sempre conversei muito com o governador Fábio, em todas as etapas da minha pré-candidatura, candidatura, após, né, os resultados das urnas. Então a gente segue juntos, a gente vai aí, nos próximos anos, caminhar juntos. Perfeito. Deputada Yandra, muito obrigado pela sua vinda aqui aos estúdios do Balanço Geral. Acredito que é a sua primeira entrevista esse ano, né? Isso, nesse ano Sua sim. primeira entrevista esse ano. Acho que falamos de assuntos importantes, como, por exemplo, a realidade de Aracaju, já que você disputou a eleição para a Prefeitura de Aracaju. Então, muito obrigado, que você tenha um ano de muito trabalho, muita saúde e muita paz. Amém. E já que eu estou aqui nesse ambiente da TV Atalaia, eu quero dizer que o nosso programa retorna dia 2 de fevereiro, 8 horas da manhã. A gente vai ter o Geração Y de volta. Atenção, notícia importante, o Geração Y está de volta à TV Atalaia, é isso? De volta dia 2 de fevereiro, no primeiro domingo de fevereiro, às 8 da manhã, logo após o Cajucap. Inclusive, saindo daqui, eu vou gravar nos hospitais filantrópicos da nossa Aracaju, hospitais que receberam recursos do nosso mandato desde o primeiro ano. Esse ano a gente já destinou novamente para que continuem portas abertas para a nossa gente aracajuana e para o estado de Sergipe. Então, a gente vai voltar ao Geração Y, a gente já gravou episódios que estão, Fábio Henrique, imperdíveis. Eu tenho certeza que a nossa gente vai ficar ligadinha. Encontro marcado dia 2 de fevereiro, coincidentemente é o dia de Nossa Senhora do Socorro. Dia 2 de fevereiro, às 8 horas da manhã, aqui na tela da TV dos Sergipanos, Yandra e o Geração Y. Bota nome difícil para trabalhar, Renata, bota essa turma para trabalhar. Estão trabalhando muito. Também, né? Um abraço, deputada. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigada, Fábio Henrique. Obrigada a todos do Balanço Geral. Fiquem com Deus. Ok, obrigado. São 7